Vamos falar agora sobre saúde animal. A leptospirose é uma doença comum no Brasil, com potencial de causar diversos problemas em bovinos leiteiros e, por isso, exige muita atenção dos pecuaristas. Por isso eu converso agora ao vivo com a professora da Universidade Federal de Lavras, Karine Rodrigues Pereira. A professora já está aqui com a gente, conectada. Professora, bom dia primeiramente. Seja bem-vinda aqui ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe. Tudo bem? E você? Muito obrigada. Tudo bem também. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Professora, vamos por partes, então, para a nossa audiência acompanhar aqui todo o nosso raciocínio, entender direitinho do que a gente está falando. Conta para a gente o que é, de fato, a leptospirose, quais são as formas aí de transmissão em animais. Então, a leptospirose é uma doença bacteriana, zoonótica, e ela afeta diversas espécies animais, animais domésticos, como bovinos, equinos, suínos, cães, e também o ser humano. Então, é uma doença que é transmitida principalmente por meio do contato da bactéria com conjuntiva de animais, como a mucosa oral, mucosa ocular, mucosa nasal, via reprodutiva, e a gente também tem a possibilidade de transmissão pelo contato da bactéria com a pele íntegra dos animais, né? Então, é uma bactéria muito versátil aí nas suas formas de transmissão e que acontece em uma prevalência muito grande em propriedades de todas as regiões do Brasil. E quando a gente fala em gado, né? Quais são os sintomas que um animal, que um boi, que uma vaca doente apresenta e que podem indicar, então, a presença da leptospirose? A leptospirose em bovinos, diferente do que a população acaba imaginando de icterícia, né, que é aquela coloração amarelada das mucosas, como a gente vê nos cães, na espécie bovina ela se manifesta predominantemente com sinais reprodutivos. Então ela vai se manifestar, via de regra, causando abortamentos no terço final de gestação, natimortos, né, que é o nascimento de bezerros que morrem nas primeiras horas de vida, nascem muito fracos, e em casos esporádicos, como a infecção aguda e acidental, a gente pode ter a urina em coloração de Coca-Cola, que a gente chama de hemoglobinúria, uma coloração escura que se caracteriza com a presença da bactéria sendo eliminada por essa via. Uma vaca leiteira que esteja com leptospirose, a gente consegue identificar isso também, de repente, no leite? O leite pode ficar mais amarelado? Existe essa história ou isso é um mito? Sim, isso pode acontecer. Então, a gente consegue perceber, em alguns casos, uma coloração mais amarronzada, mais arroseada, né, nesse leite de vacas que são positivas, mas o principal sinal clínico acaba sendo nessas vacas que estão gestantes e vem a ter essa perda gestacional e esse abortamento no terço final. E para o animal que está doente, há risco de morte para ele? Ele pode morrer por conta dessa doença? Tem aí, você está falando para a gente sobre essas questões do abortamento, né? Como uma das consequências da doença, mas existem outras consequências, outros riscos aí para o animal? Sim, então, em casos muito graves, a gente pode ter principalmente animais jovens, né, vindo a óbito por conta desse acometimento sistêmico acidental, principalmente quando a gente está falando de espécies de sorovárias de leptospira que não são bem adaptados para os hospedeiros que são os bovinos, mas via de regra, o principal prejuízo que o produtor tem acaba sendo na redução dessa produtividade animal, no aumento do intervalo entre partos e nos custos com o tratamento desses animais acometidos e também em relação à prevenção, né, que ele pode fazer de diversas formas. E o produtor, ele consegue de que maneira fazer o diagnóstico? A partir do momento que ele imagina ali que o animal possa estar doente, ele precisa chamar um médico veterinário, é preciso fazer um exame laboratorial? Como funciona para conseguir o diagnóstico do animal? Uma vez, então, que o produtor suspeita que esse animal possa ter o clínico de leptospirose, ele precisa, então, chamar um veterinário na sua propriedade, e esse médico veterinário ele pode optar por fazer exames diretos que vão identificar a bactéria. Por exemplo, ele pode coletar um suave vaginal, ele pode coletar uma amostra de feto que foi abortado e fazer o diagnóstico por PCR, que é um conhecido nosso aí de outras doenças, né? A gente consegue utilizar para detectar o DNA da bactéria nessas amostras biológicas, principalmente de suave, de vagina ou de feto abortado, em alguns casos de urina, e a gente tem a principal forma de diagnóstico por meio de um diagnóstico indireto, em que a gente não detecta a bactéria, não detecta a leptospira, mas sim os anticorpos que os animais desenvolveram frente a uma exposição, a um contato direto com essa leptospira. Então, o médico veterinário coleta o sangue do animal e, ao retirar o soro, né, desse sangue, ele envia esse diagnóstico, esse material para um diagnóstico em laboratório, que a gente chama de prova do MAT, né, que é a microaglutinação
que consegue identificar não só se o animal já teve leptospira, mas também qual que é a sorovariedade dessa leptospira, o que acaba sendo muito importante para os próximos passos relacionados à prevenção dessa enfermidade. Bom, então, a partir do momento que o animal está doente ali, essa doença tem cura? Existe um tratamento adequado aí que o produtor pode tomar a partir do momento que a doença é confirmada, então? Sim, com certeza. É importante realizar o tratamento desse animal, não só pensando na prevenção em relação aos outros contactantes, né, os outros bovinos da propriedade, mas pensando também numa questão de saúde pública, porque a gente já comentou que é uma doença zoonótica. Então, o produtor que tem um animal infectado na sua fazenda, ele precisa tomar os devidos cuidados, né? Sempre manusear esse animal com luvas, tomar cuidado com o contato direto com a urina desse animal, material de aborto, e ele vai fazer um tratamento com antibiótico-terapia. O médico veterinário vai ser capaz de prescrever esse tratamento, esse protocolo terapêutico, mas normalmente se utiliza de hidroestreptomicina nas doses que forem recomendadas pelos colegas médicos veterinários. Mas melhor do que remediar é sempre prevenir, né, professora? Quais são as medidas que você recomenda aí para o pecuarista conseguir prevenir a chegada da doença no rebanho? A principal medida de prevenção que a gente tem hoje para a leptospirose é a vacinação. Então, hoje nós temos vacinas contra diferentes sorovares, o que é muito importante, porque a gente tem uma dificuldade de proteção cruzada. Então, uma vez que o produtor faz o diagnóstico sorológico, ele vai ter uma noção de quais são os principais sorovares que estão circulando na sua propriedade, para conseguir escolher a melhor vacina comercial que melhor vai atender aquela necessidade do rebanho dele em relação aos graus de proteção contra diferentes espécies e sorovariedades de leptospira. Além disso, né, sempre tomar cuidado com a presença de roedores na propriedade, a permanência de animais em locais alagadiços, porque também pode ser uma forma de transmissão importante. Muito bem. E só para a gente reforçar aqui também um alerta, o animal doente, ele tem potencial para infectar também o pecuarista, ou quem está ali lidando com os animais no dia a dia, ou seja, tem potencial para passar para o ser humano também? Sim, então, como a gente comentou, por ter uma característica de ser uma doença zoonótica, pode existir essa forma de transmissão do bovino para o pecuarista. E aí, daí a importância de se utilizar os equipamentos de proteção individual, sempre que for manusear fetos, produtos de abortos, bezerros recém-nascidos com as membranas, os envoltórios fetais, né? E sempre tomar muito cuidado também em relação às regiões onde tem a região alagadiça, acúmulo de urina, acúmulo de fezes misturado com urina, que também pode ser uma forma de contato e de transmissão importante desse animal para o produtor rural. Muito bem, dicas estão dadas aí para o nosso pecuarista que está nos assistindo. Quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente hoje aqui, professora. Uma boa semana para você e a gente conversa em breve aí sobre um novo assunto, com certeza. Muito obrigada, eu que agradeço pelo convite. Uma boa semana.